Bom dia a todos, bem-vindos à nossa quarta aula, dessa vez virtual. Essa aula vai ser um pouco resumida, porque é mais um teste para ver como que esse novo esquema funciona. Eu vou colocar não só esse vídeo na página, como vocês já abaixaram nesse momento, mas também os slides vão estar disponíveis lá. Então, essa aula é a parte final de teoria da relatividade. Eu vou falar um pouquinho sobre, rever um pouquinho do conceito de quadro e vetor momento, do quadro e vetor posição, vou definir o quadro e vetor momento, força e energia. E como aplicações, nós vamos fazer duas aplicações bastante simples, mas interessantes, que são o efeito Doppler relativístico e o paradoxo dos gêmeos. Muito bem, então vamos lembrar das transformações de Lorentz que nós deduzimos nas aulas passadas, fazendo uma série de hipóteses sobre a homogeneidade e isotropia do espaço e a uniformidade do tempo, né? Somando a isso o fato experimental de que a velocidade da luz é constante em todos os sistemas inerciais de referência. Então, nosso setup básico é sempre um referencial inercial 1 e um referencial 2 que se desloca com velocidade constante v em relação a 1, de tal forma que as suas origens coincidam em t igual a zero e que os eixos sejam paralelos. Então, qual que é o significado das transformações de Lorentz? Se um evento acontece no ponto x1, y1, z1 e no instante t1 no referencial 1, esse mesmo evento será observado no referencial 2 com essas novas coordenadas x2, y2, z2 no instante t2 e a parte ortogonal à velocidade, nas coordenadas y e z são triviais, elas não se alteram, mas tanto a coordenada y se altera, tanto pelo fato dos referenciais estarem em movimento, quanto pela correção relativística, que é esse gama na frente da equação, quanto o tempo também se altera. Então, o instante de tempo onde o evento é observado é diferente nos dois referenciais. Então, nós vamos usar o tempo todo essa notação gama, né? O gama é o fator relativístico importante, ele é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, e V sobre C, em geral, a gente chama de beta. Né? E muitas vezes é mais simples usar unidades onde a velocidade da luz é 1, ou seja, a gente mede velocidades em unidades da velocidade da luz. Aí o beta é o próprio V, né? A gente faz, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Muito bem. Ok, nós definimos então no final da terceira aula uma quantidade que é chamada de intervalo entre eventos. E mostramos que essa quantidade é invariante quando a gente muda de sistema de referência. Então, por exemplo, no sistema inercial 1, se eu tenho um evento A que ocorre nas coordenadas x, y, a, z, a, t, a, e um evento B, né, nas suas coordenadas B, então o intervalo entre esses dois eventos ele é definido como, né, eu estou definindo o intervalo ao quadrado, que é mais fácil. Então, esse intervalo ao quadrado é a distância espacial ao quadrado entre eles, né, xb menos x ao quadrado, etc., menos c2 tb menos t ao quadrado. Então, é a distância espacial ao quadrado menos ct ao quadrado. Então, se a gente pega cada um desses eventos A e B no sistema inercial 1, transforma essas coordenadas de acordo com as transformações de Lorentz e observa esses eventos no sistema 2, então o evento A vai ter coordenadas linha, eu tô tirando o índice 1 e 2 para ficar mais simples a notação, então estou usando uma linha para dizer que nós estamos no referencial 2 agora. Então o evento B tem essas coordenadas linha, o evento A e B tem coordenadas linha. Se você calcula então o intervalo ao quadrado que um observador no sistema 2 mede, ele é dado por essa expressão abaixo, ele dá a mesma coisa, então se a gente substitui as transformações de Lorentz aqui, ele dá a mesma coisa que a gente observava, o mesmo valor numérico que um observador no sistema 1 encontra. Então essa é uma quantidade importante,
ela é análoga no R3, quando nós fazemos rotações dos eixos, que distâncias permanecem invariantes por rotações. Aqui o que permanece invariante é o intervalo e a alteração é transformações de Lorentz, né, que mantém isso invariante. Então essa observação ela nos leva a definir o quadrivetor posição, então como uma quantidade agora de 4 índices, né, de 4 variáveis, que a gente vai chamar então de x0, x1, x2, x3. A convenção é colocar esses índices 0, 1, 2, 3 em cima, né, a gente chama componentes contravariantes desse quadrivetor. Então a componente 0 é CT, notem que CT tem dimensão de coordenada, né, espaço vezes tempo vezes velocidade, então é CT, x, y, z, mas com as seguintes propriedades. O módulo de um quadrivetor, do quadrivetor posição, ele é inspirado, então, no intervalo, ele é menos C2T2 mais x2 mais y2 mais z2, ou seja, ele é menos a coordenada 0 ao quadrado mais o quadrado das componentes espaciais. A gente pode pensar nesse R como representando o intervalo entre os eventos A, que aconteceu na origem, 0, 0, 0, 0, e um evento B, que aconteceu no ponto x, y, z, no instante t. Certo? Então, o intervalo entre esses dois eventos é o R ao quadrado e, portanto, ele é invariante, certo? Porque intervalos são invariantes. Então, em qualquer outro referencial, o R' medido por um observador em outro referencial inercial, como CT', x', y', z', vai ter o módulo R' ao quadrado igual ao módulo R ao quadrado. Muito bem. O que eu vou fazer agora é uma definição bastante importante, bastante sutil, que é definir o quadrivetor momento. Então, o que é isso? Então, nós estamos aqui no nosso referencial inercial, eu estou observando o movimento de uma partícula, e eu vou definir o que seria o momento dessa partícula, mas num contexto relativístico, e eu já vou definir uma quantidade que é um quadrivetor momento, então vai ter uma componente também extra, né, uma componente P0, e ele é definido da seguinte forma. Ele é M0 dr dt0. M0 é a massa de repouso da partícula, ou seja, a massa da partícula medida no referencial onde ela se encontra em repouso. Então essa é uma quantidade, uma propriedade da partícula, não depende de referencial porque ela é, por definição, medida quando a partícula está em repouso. Então o que a gente gostaria de fazer, né? Se eu quisesse medir o momento da partícula, eu espero, então eu estou no meu referencial inercial, eu espero um instante dt, que eu meço no meu referencial. Nesse instante dt, a partícula se desloca, então vai ter um dx, dy, dz, e o natural seria calcular um dr dt, ver quanto que o dr muda nesse intervalo dt. No entanto, não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a definição como sendo m0 dr dt0. Então, dt0 não é o dt que eu meço no meu referencial inercial, mas é o intervalo de tempo medido num referencial que está instantaneamente em repouso em relação à partícula. Então, o que isso quer dizer? No instante t, eu tenho a partícula se movendo com velocidade v. Então, o que eu faço? Eu imagino um referencial inercial que se move com essa velocidade v da partícula. Então, nesse referencial, pelo menos naquele instante de tempo, ele está em repouso em relação à partícula. Então, o intervalo dt que eu medi, eu transformo Lorentz, certo? Com um fatorzinho gama de dilatação do tempo, e calculo esse intervalo dt0 correspondente ao intervalo de tempo no referencial que está em repouso em relação à partícula. E eu defino P como m0 dr dt0. Então, por que essa definição mais complicada, né? É porque dt0, novamente, como é um intervalo de tempo medido no referencial da partícula, ele independe do meu referencial. Para qualquer referencial que eu queira fazer esse cálculo, eu tenho que pegar um dt0 no
referencial da partícula e transformar ele com a dilatação do tempo para o referencial onde eu estaria observando a partícula. Então, M0 e DT0 passam a ser quantidades invariantes por mudança de referencial, porque elas são definidas num referencial particular, que é o referencial que está em repouso em relação à partícula naquele momento. Então, qual que é a vantagem disso? Como R é um quadrivetor e as operações que eu estou fazendo para definir o P só envolvem coisas invariantes, o M0 e o DT0, o P vai ser automaticamente um quadrivetor também. É como se eu tivesse um vetor no R3, eu multiplico isso por uma constante, isso também é um vetor no R3. Então o espírito aqui é o mesmo. Então M0 e DT0 são independentes de referencial e, portanto, o P vai se transformar por Lorentz como R. São as componentes de R multiplicadas por essas constantes que nós definimos. Muito bem, vamos olhar então com detalhe quem são essas componentes do quadrivetor momento. Então a componente 0, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar M0 de DT0 da componente 0 de R, que é CT, certo? Então P0, M0, DT0 de CT, o C é constante, sai da derivada, eu fico com DT, DT0, que é gama, certo? O DT, DT0, se nós olharmos rapidamente aqui nas transformações de Lorentz novamente, né? DT2, DT1 é o gama, certo? Então DT, DT0 é sempre o fator gama. Então aqui eu posso pensar que o referencial 2 está se movendo junto com a partícula e eu estou observando no referencial 1, certo? Então DT, DT0 é gama. E as componentes espaciais é a mesma coisa, eu faço M0, DT0 das componentes espaciais do momento, que são as coordenadas, né? x1, x2, x3, que é x, y, z. Então, uso regra da cadeia aqui novamente. Então, dx e dt0 eu escrevo como dx e dt, dt, dt0. dt, dt0 é gama novamente. E dx e dt é a velocidade que eu meço no referencial, então, onde eu estou observando a partícula. Então, vocês vejam que a componente espacial do momento é essencialmente massa vezes velocidade, que é a definição de momento usual. Só que aparece a correção gama relativística novamente. Então, nós vamos definir como as componentes espaciais do momento, o vetorzinho P, mv, mas corrigido com gama, certo? Nos livros mais antigos de relatividade, essa quantidade m0 gama era chamada de massa relativística. Mas essa terminologia não é mais usada hoje em dia, porque quando a gente fala massa da partícula, é sempre massa de repouso. Então, esse zero que eu estou colocando no m0, muitos livros nem colocam. Colocam simplesmente m, com a convenção de que m é sempre massa de repouso, a massa medida no referencial onde a partícula está parada. Tá, então está aqui o quadrivetor momento. Então ele tem uma componente temporal, né, a componente 0, que é m0 gama c, e uma componente espacial, que é o momento da partícula, é praticamente o momento usual, só que tem a correção do fator gama. E fica como exercício para vocês calcularem o quadrado desse vetor momento, ou seja, vocês têm que fazer m0 ao quadrado, gama ao quadrado, c ao quadrado, menos o pzinho ao quadrado, desculpa, menos m0 ao quadrado, gama ao quadrado, c2, mais o pzinho ao quadrado. Né? A componente temporal ganha um sinal de menos e você soma as componentes espaciais. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão ver que ocorre uma série de cancelamentos e o quadrado do momento fica constante e o valor dessa constante é menos m0c ao quadrado, mostrando que de fato é uma quantidade invariante, certo? Que é a propriedade de um quadrivetor. M0 é a massa de repouso, se é a velocidade da luz, isso não varia quando a gente muda de referencial.
Então, essa definição ela é bastante sutil, né? Porque tem essa questão de nós temos que definir um referencial. Você vê essa partícula que nós estamos falando, ela pode estar acelerada, ela pode ter um movimento complicado, mas a cada instante de tempo ela tem uma certa velocidade. Nós imaginamos o referencial inercial que se move com aquela velocidade naquele instante de tempo, então ele está sempre junto com a partícula, em repouso em relação à partícula. Considera um intervalo de tempo dt0 nesse referencial e faz aquele cálculo m0 dr dt0. Muito bem, apesar de sutil, essa é uma quantidade importante que vai nos permitir falar sobre energia, que é nosso próximo tópico. Eu vou, nesse momento, interromper o vídeo. Eu vou dividir o vídeo em 3 partes para não ficar um arquivo muito grande. Então, na parte 2, eu vou partir daqui e vou falar sobre energia.